Graça e paz, igreja. Amém. Eu sei que nós já estamos com mais de 1 hora de culto, de adoração e louvor a Deus, mas eu peço a resiliência, a paciência, a resistência da amada igreja para aguentar firme aí, para ouvir o recado do Senhor. Amém? Amém. Opa, pode melhorar, não está muito forte, né? Militar gosta de barulho, de coisa com energia, né? Amém, igreja? Opa, aí ficou bom, até as crianças, né? Que bom, viu? Que bom. Quero agradecer o honroso convite do conselho dessa igreja, na pessoa do reverendo Vivaldino. Muito obrigado pelo convite. Saúdo também a irmã Aparecida, né? Estivemos juntos em 2019 em Mirassol, meu primeiro ano lá ali em Mirassol. Também saúdo a igreja em nome da comissão executiva do presbitério, uma vez na condição de seu presidente. Também saudamos a igreja e parabenizamos pelo aniversário. Que Deus seja louvado por cada vida que tem estado aqui, sendo fiel ao Senhor. Quero também agradecer aqui a minha irmã Zuleika, a mirassolense Zuleika. Cadê a mirassolense? Acho que ela foi ao toalete, né? Então, na pessoa dela, saúdo todos os irmãos aqui, né, do nosso coral peregrino, conhecido já nesse presbitério, esteve lá na comemoração dos 10 anos, né? Está aqui o professor Carlos, né, o teacher Carlos, esteve lá em Mirassol também esse ano, comemoramos 10 anos de igreja organizada. Então, alegria. Quero saudar também o presbítero Júlio, meu anfitrião que me trouxe lá de Rio Preto, ele e a família, obrigado pela carona. E também um amigo que eu tenho aqui de longa data, o Renato. Cadê o Renato? Está aí? Está lá atrás o Renato. Somos companheiros de atividade de defesa civil também na região. Uma alegria poder estar visitando pela primeira vez aqui em Macaubal. Conheci a igreja somente pelo projeto de segurança contra incêndio, que o pastor Marcos, há alguns anos, pediu para que eu pudesse fazer a projeção. Então, agora eu estou conhecendo de estar presente aqui e vendo, né? Tendo o prazer de conhecer não só as instalações, mas também alguns irmãos. Que bom, que alegria poder estar num culto celebrativo de aniversário, uma vez que a gente tem visto igrejas fechando. Nós estamos celebrando aniversário e que longa data de aniversário. Muito bom. Agora vamos ver o que Deus quer falar para você hoje, que está aqui, que está nos acompanhando à distância nas plataformas sociais e que Deus espera que eu e você façamos para continuar o seu reino se expandindo na cidade de Mirassol, aonde quer que a gente possa ir e Ele nos levar também. Para isso, eu quero convidar a todos que abram no livro de Levítico, ali o Pentateuco, possam abrir Levítico, capítulo 6, a partir do versículo número 8, Levítico 6, a partir do verso 8. Eu vou ler aqui na minha versão. A minha versão é a NVT, nova versão transformadora. Gosto muito dessa versão. Em Mirassol temos adotado ela em nossas leituras. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. E o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo no altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar.
A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Você pode repetir comigo na minha versão aqui? Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Amém, amém, amém. Glória a Deus, o fogo nunca deverá se apagar. Muito bem, esse livro de Levítico, né? Ele foi escrito para a tribo de Levi, que eram os responsáveis por auxiliarem os sacerdotes nas obras de holocaustos, nas ofertas, apresentações, ali no templo do Senhor. Mas esse livro não é escrito somente para essa tribo lá de Israel, mas também pelo decorrer, pelo contexto de boa parte desse livro, na qual ele traz assuntos sobre adoração, sobre a vida social, a vida moral, sobre questões econômicas, vida familiar, bem como as ofertas de gratidão e também de holocausto, né? O sacrifício de animais que eram feitos para pagar os pecados dos israelitas. Hoje, nós não temos mais esse sacrifício de animais, porque nosso Jesus, ele é o sacrifício perfeito. A sua obra foi plena, perfeita, completa. Nós não temos mais que fazer nenhum sacrifício de animais. Dentro de um contexto maior, nós precisamos esclarecer, mas Levítico, Antigo Testamento, o que tem a ver com a igreja de hoje? O que tem a ver o Pentateuco com a igreja de Macaubal desse século 21? Tem muito a ver, porque nós precisamos aprender os princípios que estão principalmente no Antigo Testamento. Nessa lei cerimonial, por exemplo, como eu disse, nós não fazemos mais sacrifícios, mas há princípios da palavra de Deus que nós precisamos entender e aplicar à nossa vida. E é isso que nós veremos com esse texto que eu li. Esses versículos de 8 a 13 traz instruções para os sacerdotes como queimar os sacrifícios de holocausto pelo pecado das pessoas. Os versículos, como vocês me acompanharam, 9, 12 e 13, trazem a ordem de que o fogo deveria permanecer aceso durante todo o dia e noite, e os sacerdotes seriam os responsáveis por isso. Se a sua Bíblia ainda está aberta, eu peço para que você a abra aí no capítulo 9, na sequência, e nós vamos ver um fato muito peculiar. Está ali no versículo 23, capítulo 9, diz assim: Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e, quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. O que eu quero chamar a atenção? Eles eram responsáveis por manter o fogo aceso, mas não foram os sacerdotes que iniciaram o fogo, mas sim Deus. Deus é que colocou o fogo ali no altar. Por isso, eles eram responsáveis por tirar as cinzas e eram responsáveis por colocar mais lenha todas as manhãs, mas foi Deus o responsável. E a gente vê Deus sempre tomando a iniciativa no meio da humanidade. Deus sempre começa algo bom. Ele é responsável pela iniciativa e eu quero aqui trazer esses princípios. Primeiramente, por que o fogo
estava aceso e deveria assim permanecer 24 horas por dia. Nós vamos buscar não nesse texto, mas em toda a palavra, porque a Bíblia, ela se auto-interpreta, e nós vamos ver ali em Êxodo 3, quando Deus se manifestou a Moisés, ele se manifestou por meio do fogo. A sarça começou a arder, mas ela não se consumia. E o fogo, a presença do Senhor, falou com Moisés e o convocou e o comissionou para tirar o seu povo ali do cativeiro. Mais tarde, um pouco, a gente vê que uma coluna de fogo acompanhou o povo hebreu ali pelo caminho do deserto durante a noite. O fogo iluminava e o fogo também aquecia. Nesse sentido, o fogo simboliza a presença graciosa, a graça de Deus para com o seu povo. Mas também, irmãos e irmãs, o fogo também pode simbolizar a ira do nosso Deus. Nós vemos aí na sequência do capítulo 9, exatamente o capítulo 10, versículos 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então, o fogo também pode simbolizar a ira do nosso Deus, tanto a sua graça, como a sua misericórdia, e também a ira do nosso Deus. Sabendo disso, nos posicionando sobre essas questões preliminares, vamos então aos princípios, às lições que o texto traz para essa igreja, nesse momento dessa igreja. Em primeiro lugar, o fogo no altar me lembra de pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Primeira lição, o fogo no altar me lembra que eu devo confessar os meus pecados ao Senhor. Se no Antigo Testamento os judeus tinham que ir até o templo, levar as suas ofertas de sacrifício e pedir o perdão ali, fazendo a sua expiação com uma oferta de animal, por meio de um sacerdote, hoje nós não precisamos mais disso. Hoje já temos um Cordeiro Santo, imaculado, sem pecados, que morreu por nossos pecados, uma vez por todas. Como eu disse no início, a sua obra foi completa, perfeita. Não precisamos mais dessa cerimônia, desse sacrifício. Em Apocalipse 1,6 diz que ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Por isso, diante de Senhor, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Nós temos o livre acesso ao altar do Senhor. Podemos fazer de contínuo sempre as nossas expiações, ou seja, eu preciso confessar e pedir perdão pelos meus pecados sempre que pecar. Sempre que pecar. Para que esse fogo permaneça aceso no altar. Sabe, irmãos, o povo de Israel e a igreja de hoje ainda precisam entender isso. Que não é um sacrifício, não é estar na igreja que nós confessamos aquele momento de pecado, como orou aqui o presbítero Júlio. O povo de Deus, em todo tempo, em toda época, sempre será assim. Nós precisamos entender que para confessar pecados, nós temos que ter um coração quebrantado, um coração arrependido, entender que o pecado fere o coração do nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Não é a presença dominical nos cultos, não é a presença no momento de ensino da palavra de Deus, como eu vi aqui nessa noite, mas é um coração quebrantado que Deus se alegra. Tirar as cinzas do altar é remover os pecados ocultos,
aqueles pecados que cometemos no privado, aqueles pecados que podemos chamar até pecados de estimação, porque eles nos acompanham há anos. Se você quer que a presença desse fogo se mantenha aceso na sua vida, nessa igreja, precisamos retirar as cinzas do altar. E retirar as cinzas do altar é um coração contrito e quebrantado. Deus nunca rejeitará um coração nessas condições. Por isso, essa é a nossa primeira lição. Confessar os nossos pecados. Ter um coração quebrantado diariamente diante do Senhor. Nos livrar das culpas, do pecado do passado. Quem aqui não se lembra de pecados que, se pudesse voltar no tempo, mas a palavra de Deus diz que pecado confessado, ele não se lembra mais. Para que a gente fica então remoendo o passado? Que se você retirou essas cinzas do altar, para que o fogo brilhe, para que o fogo tenha todo o seu poder calorífico, remova também a culpa, porque o nosso Senhor levou a culpa também dos nossos pecados naquela cruz. Essa é uma lição importante que nós precisamos tomar posse dela. Talvez até o nosso problema não seja culpa, não seja pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, mas o nosso problema, a cinza que está na nossa vida, atrapalhando com que esse fogo brilhe e arda, é que nós precisamos liberar perdão para alguém. E nós estamos remoendo da mesma forma o ressentimento, aquela amargura que está no coração, porque pessoas nos ofenderam. E às vezes convivemos com esses irmãos e irmãs, essas pessoas que nos ofenderam aqui dentro da igreja, dominicalmente, e não conseguimos liberar. E depois não sabemos porque o brilho do Senhor, a graça, o poder todo bonito de que a gente vê na vida das pessoas, não acontece nas nossas vidas. É como na churrasqueira, quando nós vamos fazer um churrasco, não precisamos tirar aquelas cinzas, aqueles carvões queimados que não prestam mais, precisamos remover isso das nossas vidas, para que o fogo do Senhor possa queimar, brilhar, e vocês serem usados, nós sermos usados com poder, graça, na cidade de Macaubal. Amém? Uma outra lição que esse texto traz para todos nós é o princípio de que a nossa consagração a Deus, a minha consagração, não é somente no altar, como nós convencionamos chamar aqui altar, não é somente no culto dominical, mas a nossa consagração a Deus deve ser 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano. Nós fazemos várias atividades durante o dia. Temos que ir e vir e estar na correria do dia a dia. E isso é muito comum e nada ilegítimo nisso, isso é próprio da vida moderna. Isso também tem que me trazer uma lição que significa que não há lugar ou momento especial para adorar ou para testemunhar a Deus. Porque é muito fácil ser sal dentro de um saleiro, ser luz dentro de um luzeiro. A consagração que os sacerdotes faziam pelo povo, e eu hoje como um sacerdote do Senhor, essa consagração não acontece só no templo. Ela acontece em todo lugar, ela acontece em todo o tempo, ou deveria estar acontecendo na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Havia naquele tempo um momento certo para a aproximação dos sacerdotes ao altar de Deus, mas a garantia de Deus que o fogo está continuamente aceso me traz o privilégio, a alegria e também a responsabilidade de estar mantendo o fogo aceso durante todo o tempo, de contínuo também,
em nossas vidas. Se antigamente havia aquela dicotomia, aquela separação entre o que era sagrado e o que era profano, hoje nós não temos mais isso. Porque a palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, 31, diz: quer comais, quer bebeis, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, se formos jogar um futebol, se formos pescar, se estivermos no nosso local de trabalho, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, tudo é sagrado. Quando eu estou lá no meu escritório sozinho, quando eu estou em qualquer compartimento, no banheiro da minha casa, é um local sagrado. É um local onde eu devo me consagrar e onde eu devo lembrar que o fogo deve, que é a presença simbólica de Deus, estar continuamente eu consagrando de contínuo em todo tempo a Deus. A igreja moderna precisa aprender isso, que a consagração dos crentes, ela não acontece no culto dominical. É muito importante, como via a irmã diaconisa, conclamando o povo a vir aos cultos, mas o culto é contínuo, o culto não acaba, porque o fogo de Deus está aceso em todo o tempo. Amém, queridos? Então mantenha a sua consagração. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus para ser alguém separado, consagrado, santificado, para brilhar neste mundo, para mostrar um novo e vivo caminho para as pessoas. Por isso precisamos remover as cinzas, precisamos retornar ao primeiro amor. Quantas pessoas aqui já perderam o primeiro amor? Quantos irmãos e irmãs estão vivendo expressões de religiosidade, mas não de uma espiritualidade de consagração, uma espiritualidade que emite um poder calorífico na vida das pessoas, que contagia as pessoas ao seu redor, e que as pessoas começam a deveriam ficar curiosas, saber, você é diferente, de onde vem isso? Esse entusiasmo, essa paixão sua, esse fogo que tem nos seus olhos, esse brilho nos seus olhos, de onde vem isso? Deveria ser assim a vida do crente, que se consagra o tempo todo, que tem o fogo de Deus aceso no seu coração. Amém, igreja? Amém. Uma outra lição, então, que o texto nos traz, é que o fogo aceso no altar me lembra que Deus está sempre pronto para ouvir as minhas orações. O fogo no altar deve me lembrar que o meu acesso a Deus, saber que Deus está com seus ouvidos inclinados para a minha oração, de que Ele não está desconsiderando nenhuma das minhas orações. Esse texto nos traz esse princípio, porque no Antigo Testamento somente os sacerdotes podiam entrar diante do altar para oferecer os holocaustos. Mas no tempo da graça, no tempo do Novo Testamento, na qual nós vivemos, quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. E todos nós temos acesso a Deus. É o que a teologia vai nos dizer, dar o nome de sacerdócio universal de todos os crentes. Deus está sempre pronto para ouvir a tua oração, irmão, irmã, e respondê-la, seja a hora que for. O nosso Deus é um Deus que não dormita. Ele está sempre pronto para ouvir o seu clamor, a sua intercessão pelo seu filho, pelo seu cônjuge, pelos seus netinhos. Ele está sempre pronto para responder. Por isso, o clamor da liderança sempre, para que nós estejamos praticando
as nossas devocionais, por meio das orações, das meditações na palavra. Paulo diz em 1 Coríntios 6,19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? O altar de Deus não é aqui, irmão. O altar de Deus é o seu coração, é a sua vida, é o seu corpo. Por isso nós precisamos cuidar desse altar, porque o nosso corpo não pertence a nós. Aquela regra feminista, meu corpo, as minhas regras, alguma coisa assim, não se aplica aos crentes, porque o nosso santuário pertence a Deus. Por isso nós precisamos cuidar muito bem dele. Por isso que não dependemos de obras de tijolos, porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito pelas mãos do homem. E hoje nós temos o privilégio de ter o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por isso eu tenho a certeza, quando eu oro, quando eu fecho meus olhos, que Deus está ouvindo e considerando todas as minhas orações. O altar de Deus, portanto, é a sua vida, é a minha vida. Deus habita em você. Você tem livre acesso. O fogo de Deus está queimando no seu coração. E foi Ele que iniciou, foi Ele que te predestinou, foi Ele que te chamou. O seu nome estava escrito, ou está escrito no seu livro, desde a fundação do mundo. Por isso, nossos corações têm que ser como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Quando eles caíram em si, que Jesus é quem estava com eles, eles disseram: não nos ardia o coração enquanto Ele nos falava? Nosso coração tem que ser assim. A nossa espiritualidade tem que ser assim, não importa a idade, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, seja uma jovem senhora, como está aqui na minha frente, os nossos corações precisam arder de entusiasmo, de paixão por Deus. Aquele versículo de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, tem que estar latente na minha mente. A minha prioridade deve ser o Senhor. A minha prioridade deve ser manter este fogo aceso. Porque eu sou o sacerdote hoje. E essa é minha responsabilidade. Se eu quero que essa igreja se perpetue aqui em Macabal, melhor, não só se perpetuar, mas que essas paredes sejam alargadas, sejam estendidas. Porque há muitos outros do Senhor que estão dentro desses 8.000 habitantes da cidade. Amém? Amém? Vocês acham que o Senhor vai mandar um anjo para converter essas pessoas? Ou o método dele hoje é a igreja de Jesus? É a igreja de Jesus que mantém o fogo aceso, que queima por fazer discípulos, que queima por evangelizar. Sabe, queridos, partindo para a minha conclusão, para não ser muito longo, quero lembrar os irmãos que quem acendeu o fogo na sua vida, no seu coração, foi o próprio Deus. Por isso o mérito sempre será dele. Não são as obras que salvam, mas é o Senhor que salva, pela fé. É graça do nosso Deus a salvação. A minha, a sua responsabilidade é tirar as cinzas e colocar lenha para manter o fogo aceso todas as manhãs. Por isso eu me preocupo e prezo por isso em Mirassol. Como tem sido as nossas devocionalidades pela manhã? Ou melhor, como tem sido as suas manhãs?
Você acorda e já entra na correria do dia? Ou você separa um tempo de devoção a Deus, das práticas devocionais, da leitura, da meditação, da oração? Você entrega a sua vida, você consagra todo o seu dia? Ou você entra aí na rotina do dia e, quem sabe à noite, se der tempo, eu me dirijo a Deus? Sabe, queridos, como que eu mantenho o fogo aceso? Como que nós, da igreja de Macaubal, da igreja de Jesus, conseguimos manter esse fogo aceso diante de um quadro tão difícil, uma sociedade difícil, a cultura que nos empurra, muitas vezes, para cair no pecado, amigos próximos que não comungam a mesma fé, que também querem nos empurrar para que a gente possa abafar o fogo de Deus no nosso coração. Como nós fazemos isso? Já disse aqui algumas pistas, meditando nessa palavra, lendo, nos nutrindo a nossa alma. Enquanto a cultura nos pressiona para o pecado, a palavra de Deus deve nos pressionar para a santidade. Por isso que é importante nutrir-nos com a palavra, com as instruções do Senhor, falando com Ele, confessando as nossas fraquezas. Nós precisamos proclamar essa palavra para os nossos parentes. Precisamos testemunhar de Cristo dentro de casa. Não podemos ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Outra coisa no trabalho, outra coisa no esporte. Precisamos ser a mesma pessoa, os mesmos cristãos autênticos, em que o fogo está aceso na mesma proporção, seja na igreja, seja em qualquer lugar, fora dela. Nós precisamos, queridos, manter um coração quebrantado e ensinável. Precisamos ouvir a liderança da igreja. Precisamos ter um coração ensinável, para que o Espírito Santo possa ter condições de nos transformar. Precisamos frequentar os cultos, os pequenos grupos, servindo a Deus e as pessoas em ministérios. Precisamos fazer boas obras nas vidas das pessoas. E muito mais. Precisamos manter o nosso olhar fixo em Cristo Jesus. Precisamos parar de mimimi. Precisamos parar de sermos mimizentos, ultrassensíveis, às vezes infantis, espiritual e psicologicamente também somos infantilizados. A cultura está nos pressionando para sermos adultos infantilizados. Não somente adolescentes, jovens, mas adultos infantilizados também. Não aguentamos um choque de pilha, já estouramos de raiva, de ira. Nesse mundo tão difícil, nosso desafio enquanto discípulos de Jesus é nos mantermos fiéis a Ele. Fiéis em todo o tempo, retirando as cinzas que atrapalham o fogo queimar, que são esses pecados encobertos, que você e Deus conhecem. Seu cônjuge não conhece, mas você e Deus conhecem esse pecado encoberto, esse seu pecado no privado. O Espírito de Deus está falando com você. É hora de confessar e abandonar esse pecado, de pedir ao Espírito Santo para quebrantar o seu coração e trazer arrependimento. Porque se não for o Espírito Santo, aquele que iniciou a boa obra na sua e na minha vida, nós pereceremos. É hora de abandonar pecados. O Espírito Santo de Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça.
porque nós não estamos sozinhos. Ele pode nos ajudar nisso. Se foi Ele que acendeu e o seu fogo está com um pavio muito curto, quase apagando, Ele pode reacender esse fogo. E Ele pode trazer vida nova, coisas novas, novidade de vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida profissional. É hora de parar, de brincar, de ser crente. É hora de ficar entusiasmado com as tecnologias desse mundo e focar a sua espiritualidade nas coisas que realmente valem a pena, naquilo que é prioridade de Deus. Que possamos, irmãos, a começar em mim, sair desta noite aqui, certos de que Ele está fortalecendo, Ele quer nos fortalecer, Ele quer criar nova musculatura espiritual em você, Ele quer te dar uma envergadura espiritual capaz de aguentar as pressões desse mundo, mas também para servi-lo com fidelidade nesse mundo. O Senhor está aumentando a nossa fé nessa noite, Ele está nos preparando para frutificar, Ele está afiando o machado, para que você possa cortar lenha e colocar lenha nesse fogo, para que o fogo do Espírito Santo de Deus no seu coração permaneça aceso, e incendeie mais, de tal forma que as pessoas cheguem próximas de você e vejam que você é um cristão verdadeiro. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Continuar mantendo o fogo aceso é o nosso desafio. É o desafio da igreja do século 21. É o meu desafio. É o seu desafio. Retirar as cinzas, colocar toda manhã lenha, se alimentar de Deus, da sua palavra, é sua responsabilidade. Deus não vai vir fazer isso por você. O que Deus faz é manter o fogo aceso, é te dar condições de você ouvir uma palavra como essa e não tampar as portas do seu coração, para que isso possa fazer vida, fazer rema, e transformar a sua vida, a sua jornada daqui para frente. Para aqueles que estão vivendo um fogo aceso, glória a Deus pela sua vida. Que cada dia mais você coloque lenha e mantenha esse fogo, esse entusiasmo. Incendeie mais irmãos e irmãs. Esse é o nosso desafio. Quero orar por você, querido. Fecha seus olhos, por gentileza. Bendito Espírito Santo de Deus, o Senhor acendeu um fogo nos nossos corações. O Senhor queimou toda a cegueira espiritual que um dia houve em nós, para que não pudéssemos ver as maravilhas, o tesouro que é a palavra do Senhor. A alegria de poder ser chamado de filho de Deus. Sermos o povo mais feliz da terra. Obrigado, Espírito Santo, por ter trazido essa palavra aos meus irmãos. Ter me usado na sua instrumentalidade. Ter me usado como instrumento do Senhor. Pai, que o Senhor ajude os meus irmãos a manter o fogo aceso, a retirar as cinzas, levá-las para fora das suas vidas, abandonarem completamente toda a feiura do pecado, que fere o teu coração. Ajuda, Senhor Deus, essa igreja. Nós precisamos muito da ajuda do Senhor, papai, porque os dias são difíceis. Se não for o Senhor para nos ajudar, o que será de nós, papai?
Renova as tuas misericórdias sobre este povo, sobre esta igreja, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, pela igreja de Macaubal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cezinha.